Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Empreenda Cast, edição 2025. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Erisson, o palestrante show de bola. Né? Vai ser uma conversa muito produtiva, né, Erisson? Espero que a gente consiga desvendar alguns mistérios aí sobre a arte de vender nessa nossa conversa de hoje. Bem-vindo, cara. Boa tarde, primeiramente obrigado, Emanuel, obrigado a todos pelo convite. Realmente essa arte de vender, a arte de empreender, eu acho que faz total sentido com o brasileiro, né? Está dentro da cultura. E por isso que eu trouxe aí o nome, o Erisson Santos, o vendedor bom de bola, para ficar mais ainda de acordo com a minha história e com a nossa cultura, né? O brasileiro é apaixonado por empreender e apaixonado por vendas, então... O sotaque aqui não é paranaense, né? Pelo jeito, você não é aqui, não fala porta, portão, verde. Não é aqui do norte do Paraná, pelo menos. Não, é do Nordeste mesmo. Eu sou natural da Bahia, né? Nasci lá em Feira de Santana, na Bahia. Vim para Londrina em 99 em busca de um sonho. Depois acabei morando aí em mais 7 países, mas o sotaque ainda sai as baianadas. Que legal. Pra gente conversar aqui, né, e contar da história de onde é que veio esse menino da Bahia parar no Paraná, você é jogador, né? Foi jogador de futebol. Jogou um pouco, né? Jogou pouco, acho que em 15 equipes. Como é que foi essa trajetória profissional? Como é que o jogador, né, veio parar no Paraná? Queria que você contasse um pouco da tua trajetória aí como jogador, antes de mais nada. Então, minha trajetória como atleta de futebol, ela sempre foi seguida também com o empreendedorismo, né? De família simples lá na Bahia, a família não tinha condições, como a grande parte dos atletas de futebol, né? Vem de família simples. E eu tive que, logo no início, ali com 9 anos, começar a vender, empreender, trabalhar com minha mãe e tudo, para poder alcançar ali, ter os recursos financeiros para poder me tornar um atleta. Então, mas o que você vendia com 9 anos? Vendia pastel, vendia sonhos, vendia salgados, vendia um suco também para acompanhar. Eu gosto muito de falar com pessoas, com vendedores, com empreendedores, desse meu início, né? Com 9 anos, como eu consegui entender a importância de você buscar excelência e ter um planejamento, uma disciplina, não é? E um propósito. Eu, com 9 anos, eu comecei a buscar os principais fornecedores, não os mais baratos, mas o que entregasse realmente um valor. O meu suco é algo tão simples, mas é algo que significa tanto, não é? Enquanto as outras pessoas que trabalhavam no segmento com a mesma quantidade de frutas, fazia 5 litros, eu fazia 3. Porque nisso eu queria entregar o melhor para aquela pessoa. E eu percebi durante essa trajetória como atleta e também como vendedor e agora como palestrante, que a gente tem que buscar essa excelência e buscar sempre fazer o melhor para o próximo, porque vai ser tudo uma consequência. Tem uma frase que eu gosto de utilizar muito, que a venda não é uma venda, é uma consequência. O sucesso também não é apenas o sucesso, é a consequência daquilo que você faz. Então você que está nos ouvindo, se está iniciando, tente iniciar da forma melhor possível e sempre daquela melhor para o próximo, que as coisas irão retornar para você. Então, mas você comentou que você tinha 9 anos. Quem comprava as coisas era tua mãe, não era você, né? Não, eu já comprava com 9 anos, eu que fazia meu próprio suco. Uhum. Minha mãe me trouxe o legado, né? Ela sempre foi empreendedora também, vendia Tupperware, Avon, né? Fazer uma propaganda aqui, então esse espírito dela sempre me contagiou, né? E aos domingos nós vendíamos frango na feirinha, então, da Estação Nova lá em Feira de Santana. Então, minha mãe não teve muitos estudos, ela sempre foi uma pessoa muito guerreira e eu tive que aprender na prática ali mesmo, com pouca idade, a empreender, a ter um planejamento, até porque a pouca idade eu não tinha uma experiência de vida e nem experiência comercial. Então, dentro de todas as fragilidades que eu tinha, eu tive que buscar alternativas e estratégias para poder alcançar o resultado, seja vendendo pastel, coxinha ou vendendo frango aos domingos com ela. Então, o empreendedor, às vezes, ele se empreende, ou até grandes empresários, grandes marcas, no concorrente e deixa de olhar para si, deixa de olhar dentro das ferramentas que ele tem, da forma que ele tem, que estratégia ele pode levar e tornar-se um diferencial no mercado. Porque é possível.
entendeu? Às vezes o teu salgado é muito similar ao de todos, mas o teu guardanapo pode ser algo que vai fazer a diferença, né? Com uma mensagem. Então, o meu diferencial naquele momento, a única coisa que as pessoas não poderia concorrer comigo era justamente no suco, até porque os salgados eu não fazia, eu comprava para revender. Então, aquele cliente poderia ter aquele salgado em outro lugar. Mas o que estava em meu alcance, que era fazer um suco assim fantástico, muito gelado, se tornaria um diferencial e onde eu conseguia alcançar grandes clientes. Então eu conseguia até conquistar clientes daquele fornecedor de salgados, porque eu tinha um diferencial que era o suco. Que legal. E quando é que o futebol entrou no jogo? Literalmente, né? Começou essa trajetória aí para poder jogar futebol e em 98 eu fui representar o Brasil na Copa do Mundo da França, onde fui vice-campeão mundial, tive a oportunidade de conhecer o Pelé, ser premiado pelo Pelé, pelo Thierry Henry, Platini. Então, em 99 acabei vindo para Londrina, né? Depois que voltei da França para Bahia, vim para Londrina. Aqui iniciei minha trajetória, passei por equipes aqui de Londrina, o PSTC, a Portuguesa, a Vasco da Gama, São Bento de Sorocaba. Depois fui para o México, onde eu fiquei 3 anos no México, jogando futebol profissional no México. Do México eu vi uma trajetória muito bacana na minha vida. Eu não conto muito nas palestras para não me prolongar, mas eu acabei indo para os Estados Unidos, pelo deserto, ilegal, né? E fiquei trabalhando, empreendendo nos Estados Unidos. Então, até dos Estados Unidos eu consegui herdar um pouco da cultura deles, quando se fala do mundo corporativo ou de vendas também. Mas aí, só fazendo recorte agora, né? Você abriu mão da carreira para poder empreender nos Estados Unidos ou não? Exatamente. Nos Estados Unidos, como eu estava ilegal, jogava futebol amador. E aí fui trabalhar. Eu tinha comprado meu primeiro imóvel aqui no Paraná. E no México eu tinha cortado os estrangeiros. Então eu precisava pagar. E às vezes, na vida, seja ela um empreendedor, um empresário, uma pessoa, a gente tem que estar atento e a se submeter a sacrifícios para aquele momento, né? Depois eu vou trazer isso para o segmento do empreendedor, não é? Então eu sacrifiquei a carreira de atleta porque eu tinha uma obrigação maior, eu tinha um compromisso financeiro e naquele momento minha carreira de atleta não ia conseguir conquistar, pagar, né, realmente esse compromisso. Então fiquei trabalhando, quando eu acabei de pagar esse compromisso, voltei para o Brasil. E aí aqui no Brasil eu fui pesquisador eleitoral, fui vendedor de calçados, então entendo de varejo, estive ali na ponta trabalhando como vendedor de calçados. Então você voltou para o Brasil, não voltou para ser jogador no primeiro momento? No primeiro momento não, porque eu estava já praticamente para casar, o que eu iria ganhar aqui não seria o suficiente para poder até casar, então eu voltei para a área comercial. Então, isso é até um ponto interessante, né, Erison? Nós temos uma visão geral, assim, né, olhando o senso comum, que quando o cara vira jogador de futebol, todos eles ganham valores astronômicos, né? E isso não é real, né? Eu acho que 99% dos jogadores ganham um valor legal, mas não é um salário de Neymar, de Messi, Cristiano Ronaldo, né? Esse valor astronômico, né? É um tema que daria pra gente falar só desse tema, mas assim, uma pequena minoria consegue conquistar um sucesso aí financeiro, né? Vamos colocar aqui mais ali uns 10, 15%, consegue ganhar algo suficiente, mas não tem uma qualificação, não está preparado e acaba perdendo logo nos anos seguintes após aposentar a chuteira. E uns 85% aí praticamente são operários, né, do esporte que acaba às vezes não conseguindo nem comprar a casa própria. Então eu fiquei aí dentro desses operários, mas eu consegui absorver a riqueza, né, dos países que eu conquistei e hoje a minha profissão vem muito desse legado da onde eu passei, o que eu aprendi com tudo isso. Sim, mas eu digo, né, não é um negócio que naquele momento mantinha, né? Ou seja, o sonho do jogador de ganhar um rio de dinheiro ali, né, nem sempre é tão real assim, né? Não é tão preciso empreender também, né? Exatamente. É muito superficial no sentido que são vários fatores que vai realmente influenciar. Além de você ser um excelente, ter uma boa técnica, também vai ser necessário, em alguns momentos, contar um pouco com ajuda, né? Que você não consegue sozinho. Então, acaba se tornando um pouco bem mais difícil. Por isso que eu optei, naquele momento, por parar. Sempre amei futebol, mas naquele momento, o mais importante que futebol para mim era ter uma família. Então, eu optei para ter uma família.
dando sequência ao vendedor de calçados, foi depois, logo em seguida, que eu entrei numa grande multinacional do segmento de bebidas. Não sei se pode falar o nome, mas é uma das maiores do mundo. E com um ano, meu primeiro ano nessa empresa, eu me tornei o melhor vendedor nacional com prêmio de excelência em vendas. Então, aquele vendedor de pastel e coxinha, que tinha se tornado atleta de futebol, de repente estava sendo o melhor vendedor em uma das maiores empresas do mundo. Então, pode falar com certeza, né? A AB InBev não tem, né? É líder de mercado, então, assim, é importante falar. Então, né, recapitulando um pouco, você vai para os Estados Unidos, tenta empreender lá, volta para o Brasil, decide não jogar mais futebol por conta da questão financeira, aí você literalmente mergulha no mundo de vendas, é isso? Sou apaixonado. O vendedor, quem trabalha com vendas, com os negócios, precisa se apaixonar pelas vendas, até porque quanto mais você apaixonado tiver por aquilo que você faz, mais você consegue transmitir segurança para as pessoas e aquela verdade que você acredita. Então, mergulhei completamente no mundo das vendas. Fiquei praticamente 2 anos na Ambev. O primeiro ano fui melhor vendedor nacional. E aí vem um detalhe muito bacana, que é a vida do empreendedor, né? Que você está no alto, desce e tem essa instabilidade que até demora um tempo para você alcançar realmente ficar estável. Com 27 anos, eu decidi me desligar da Ambev. Eu nunca fui mandado embora, nunca tive um contrato rescindido de uma empresa e voltei a jogar futebol com 27 anos. Caramba! Então você voltou pro campo depois? Você saiu da empresa e voltou pro campo. Depois dos 27 anos, depois de passar pela Ambev, voltei a jogar e joguei mais 5 países após os 27 anos. Foi onde realmente eu construí tudo que eu tenho. Foi pra onde? Fui pra Armênia, fiquei um ano na Armênia. Armênia é leste europeu, né? Leste europeu, faz fronteira com a Turquia, onde tem o Monte Ararat. Fiquei na Armênia um ano, depois 3 anos na Romênia, Bulgária, Vietnã e por último na Malásia, onde eu joguei Champions League da Ásia, que é bem similar à Champions League da Europa, mas com times da Ásia. Isso, você terminou essa carreira de atleta com quantos anos? Com 32 anos para 33 anos. Voltou pro Brasil e Fiz falou assim, vou voltar a vender. Voltei para a área comercial. Fiz faculdade, pós-graduação. Hoje eu sou pós-graduado em gestão comercial. Tenho 3 pós-graduações em psicologia organizacional, porque eu percebi que para todo o setor a parte comportamental é fundamental. E o engraçado é que em pouco tempo eu estava em outra multinacional, que foi a Kraft Heinz. Então a história começou a ficar bastante interessante, né? E eu vejo que a realidade do brasileiro, a realidade do empreendedor, que você está bem hoje, depois você precisa recomeçar, não é dar um passo para trás, que não gosto de falar isso. Eu gosto que você precisa, em alguns momentos, entender onde você está, recuar, né, para poder ajustar a casa e depois seguir em frente. Então, ganhar um impulso para poder ir mais adiante. Então, na minha volta, voltei aos estudos e entrei novamente em outra multinacional e aí as coisas acabaram começaram a ser direcionadas para fazer essa grande missão que eu faço hoje. E como é que foi essa decisão de voltar? Deve ter sido não tão simples, né? Decidir parar a carreira, porque para jogar em tantos clubes e jogar em tantos países, né? Acho que você gosta um pouco de futebol, né? Não vou perguntar o teu time para não te colocar numa situação complicada, não, mas assim, eu acho que quem ama o futebol como esporte, decidir parar não deve ter sido um negócio tão simples, né? No meu caso, eu sou um ex-atleta, por isso que o nome, o vendedor bom de bola, né? Então vem a parte estratégica, né? Você tem que entender onde você está inserido. Pela minha idade, pela quantidade de anos que eu tinha para poder continuar jogando, eu tive que tomar essa decisão. E no segmento corporativo, um empreendedor precisa tomar decisões, ter uma tomada de decisão. Então olhei ali há 4 ou 5 anos e imaginei se eu estivesse jogando 4 ou 5 anos mais, onde eu estaria. E se eu tivesse parado naquele momento, voltasse a estudar, realmente comece a traçar um novo sonho onde eu estaria. Então, a estratégia adotada naquele momento de parar e iniciar uma nova carreira corporativa foi muito assertiva, né? Porque eu me inseri novamente no mercado, entendi do mercado e foi justamente com isso que hoje eu me tornei um palestrante.
Mas não teve nenhuma dor nisso, não é possível, cara. Não me lesionei, nunca tive. Não, dor de desistir do sonho, assim, não teve nada? Nenhuma noite que você falou, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu acredito que quando você encontra propósito nas coisas, né? Eu acho que você entende que às vezes tem sonhos que precisam ser passageiros e dar lugar a novos sonhos. Faz parte de um crescimento. Então eu não queria ficar me lamentando. Eu desfrutei bastante, por isso que é bom você fazer as coisas, se apaixonar e desfrutar por aquele momento, para que, no mínimo, né, se você não obter o sucesso ou chegar onde você deseja aquilo, aquilo te deixe um legado, te traga aprendizado que você possa levar para outros segmentos, outros sonhos e ter uma nova construção. Então, você começa a adquirir um pouco mais de sabedoria, né? Por isso que é bastante importante você buscar esse autoconhecimento, que esses porquês que acaba nos travando, né? Trazendo crenças para a gente deixar de fazer ou iniciar outra coisa, você não tem mais essas travas, porque você sabe para onde você está indo. Então, se a gente traz isso para o segmento, para o empreendedor, ele precisa entender realmente em qual momento aquilo que ele está fazendo realmente tem a possibilidade de dar resultado. Se ele não conseguir buscar pessoas que possam ajudá-lo, ter um mapeamento se aquilo que ele está fazendo realmente tem futuro, ou reiniciar uma outra coisa e dar seguimento em busca da sua trajetória. E em momento algum você se arrependeu de ter largado a carreira naquele momento e começado a voltar para essa nova jornada aí? Em nenhum momento não, porque quando você entende a importância de você realmente colocar amor nas coisas que você faz, você consegue se acostumar, entendeu? Se torna tudo agradável aquilo que você faz. Uma das coisas que eu gosto de falar sempre, né? Se apaixone pela oportunidade que você tem e logo você terá a oportunidade que você gostaria. Então, o que eu tinha naquele momento, eu sempre entreguei o meu melhor. Então, você não tem tempo para estar vendo outras coisas, para estar se arrependendo de outras coisas. Até porque quando você faz o seu melhor, independente se você atinge ou não o resultado, a sensação que te dá não é de frustração, e sim de entendimento que o seu melhor não foi o suficiente para você seguir naquilo. Então você passa para uma próxima etapa, você reinicia fazendo outra coisa, e aí você pega os aprendizados daquilo que você não atingiu, traz para cá para poder pegar e atingir o resultado. Então isso é um pouco de mentalidade de atleta mesmo, né? Porque assim, o jogo não é só no jogo, né? Se você não treina, no jogo não funciona. E nem todo dia é um dia bom, né? Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. E, por exemplo, né? Você tem uma falta para cobrar no jogo, se você não treinou aquilo, você só vai ter uma chance ali. No treino você tem várias chances de tentar. Então, acho que isso que você está dizendo aí, acho que vem muito dessa mentalidade também, A mentalidade de atleta, exato. Se você conseguir um atleta que consegue extrair realmente os ensinamentos que o esporte te dá e traz para o segmento corporativo, realmente vai ter uma vantagem muito grande, porque vai entender essa questão de processo, né? Imagina um empreendedor, uma empresa, seja ela o tamanho que for, sem processo. Então é necessário ter um planejamento, mas não na hora do jogo. É o que acontece, que a gente estava conversando aqui em off. Vários empreendedores querem empreender. Pega o dinheiro que tem, compra alguma coisa e vai empreender, mas não faz essa parte do processo de um planejamento, de entender o que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, que marca eu vou criar, se eu vou ser meio, eles não fazem e acaba trocando ali meio que o pneu com o carro andando. Não, precisa. Antigamente a gente não tinha acesso às informações, mas hoje tem acesso a informações. A gente tem um Sebrae, a gente tem instituições que podem nos direcionar para você iniciar num processo um pouco mais lento, mas com mais chance de acertar. Então a gente vive num mundo que é tudo acelerado, as pessoas querem tudo de imediato. Então pega todo o investimento, tudo aquilo que tem, coloca naquilo e depois não sabe para onde ir. Então qual que é o melhor passo? Entender o que eu quero fazer, saber se estou realmente capacitado, se eu tenho competência para aquilo, se não me capacitar e depois ir. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo para as pessoas que querem empreender, que geralmente elas dificilmente a pessoa está numa empresa e quer empreender, vai empreender, acaba indo empreender em outra área que ela nunca trabalhou. Então toda aquela experiência que ela tinha, praticamente ela não consegue inserir naquilo. E eu sempre faço, você quer abrir uma lanchonete? Ao invés de você iniciar dessa forma, comece trabalhando na lanchonete.
seja uma pessoa proativa, entenda de todos os setores, tenha essa capacidade, independente se você tem condições ou não, de aprender na prática sobre aquilo que você está fazendo, para depois de um tempo, quando você for ter um negócio, você já tem uma base. Você conhece dos setores, porque não é apenas você fazer um lanche. Você tem uma estratégia, você precisa saber como é que vai posicionar, se vai ser um lanche caro, vai ser um lanche barato, para qual tipo de público. E tudo isso, quando você está trabalhando e você se entrega realmente, você absorve daquilo. Aí, quando você for iniciar um negócio, você tem uma base daquilo que está fazendo. Então, uma dica que eu faço. Se for empreender, tente começar empreendendo com algo que você já sabe, que você já vinha fazendo e vá buscando capacitação. Se não, inicie do zero. Vá, absorva disso aí na prática, entenda, busque capacitação, mas aprenda na prática aquilo ali como realmente desenvolve para depois pegar e arriscar a empreender. Então, e nessa linha, né, eu acho que você aprendeu bastante a lidar com mudança, né? Mudou bastante, né? Como é que você vê isso dentro do dia a dia das pessoas, né? Dentro do empresário? Como é que ele pode lidar com a mudança? Como é que dá para realmente, né, se preparar para as mudanças que vêm? Porque, ora, o exemplo que você deu da lanchonete agora, ora o alimento tá caro, né? A inflação tá apertando, ora o, o mercado não tá comprador. Ou tem horas que o contrário, né? O mercado tá comprador, só que você não consegue assumir, atender a demanda que pode surgir. Como que eu me adapto à mudança? Primeiro, né, um empresário ele precisa entender se ele estiver, principalmente nesse mundo tão acelerado, né? Se ele estiver, hoje estamos em fevereiro, se ele estiver trabalhando e pensando como ele estava trabalhando e pensando em fevereiro do ano passado, já vai ter alguma coisa errada. Então essa adaptação tem que ser instantânea, de acordo com o mercado. Por isso que ele tem que ter esse entendimento, ele tem que vivenciar realmente aquilo que ele está fazendo para poder entender a velocidade que o mercado está acontecendo, né? E se adaptar de acordo com a necessidade realmente do cliente. Um cliente só reclama se está caro ou não a partir do momento que ele adquire aquele serviço e percebe que o valor não foi entregue. Então, de que forma eu posso estar agregando o valor do meu negócio para que o cliente não perceba esse aumento de preço? O que eu posso fazer para agregar valor? O que eu posso fazer para que esse cliente consuma mais dentro do meu negócio e isso compense todo o investimento que eu fiz para entregar esse valor? Se eu ficar na zona de conforto, estagnado, fazendo da mesma forma, eu vou perder mercado, porque o mercado está muito acelerado, está muito intenso, aí vem um concorrente, vai estar fazendo algo diferente ali e vai adquirir isso. Então a primeira coisa, eu preciso me perguntar constantemente, diariamente, é igual o atleta, de que forma eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Eu preciso ter essa aproximação com o meu cliente, eu preciso entender através de redes sociais e tudo, mas eu preciso ter esse contato com o cliente. E cada vez o empresário, o empreendedor, está transferindo a responsabilidade que é do ser humano de ter essa conexão com o cliente para as redes sociais. A rede social faz parte de um processo que você precisa estar bem desenhado ali na conexão com o cliente, né? Entender realmente o que ele está falando do seu negócio, o que ele está achando, para depois transmitir isso para a rede social e não transferir uma responsabilidade que é nossa, seja o dono da empresa, o gestor ou até próprio o vendedor, porque o vendedor, se ele quiser se tornar um líder, ele precisa assumir essa responsabilidade e saber que não está ali apenas para vender e entender também, porque um vendedor pode ser o primeiro a vender e o primeiro a solucionar um problema da empresa, se ele tiver essa visão de gestão. Então eu sempre falo também para os empresários, ponha seus vendedores para aprender estratégia de venda, mas também de pessoas, mas também de gestão, para que ele veja que tudo aquilo que está acontecendo não faz parte apenas da empresa e sim dele. Porque quanto mais a empresa estiver bem gerida, o processo estiver mais bem desenhado, mais ele vai vender, mais ele vai ganhar comissão e todo mundo acaba ganhando. Então, só ir nessa linha, por exemplo, isso se vale muito para pequena empresa, né? Onde eu tenho uma equipe, que eu tenho vendedor, tudo mais. E quando é eu, equipe? Quando sou eu, né? Eu sou o microempreendedor individual. Quando eu que, como analogia aí com o futebol, né? Eu cobro escanteio, corro, bato o escanteio, cabeceio, Isso aí. faço o gol e volto para defender. Como é que faz? Como é que eu crio estratégia?
como é que eu me preparo para isso, entendeu? Como é que, o que que você diria para quem realmente está ali, no dia a dia, né, sofrendo esse processo todo, se preparar para vender melhor, para gerir melhor? Um empreendedor, um profissional, um ser humano, ele precisa ser inquieto no sentido de melhorar, né? Você falou eu equipe, eu mesmo que faço. Eu te dei o exemplo quando eu tinha 9 anos, eu tinha essa mentalidade. Eu preciso definir processos dentro do meu negócio, né? Eu vou sair para vender, para onde eu vou vender, para quem eu vou vender. Um empreendedor, por mais que ele não tenha ferramentas, que quando você está iniciando, você não tem ferramentas, mas existem soluções para que dentro das suas condições eu consiga realmente performar de uma forma correta. Então eu preciso, se eu não tenho esse conhecimento, eu preciso buscar realmente pessoas que me posicione, que me direcione para isso, né? Existem vários cursos, estamos aqui falando do Sebrae, existem vários profissionais competentes para dar essa direção. O que eu não posso é ficar sozinho e achar que sempre estou indo da forma correta. A gente estava conversando aqui agora há pouco sobre pessoas que já chegam num determinado faturamento, está como MEI, está ali uma pessoa que praticamente não existe e não sabe, porque é falta de conhecimento. O empreendedor, o ser humano, precisa buscar esse conhecimento constantemente. De que forma, Erison? Cara, buscando instituições ou buscando profissionais realmente competentes que direcione. E sempre o quê? De que forma, por mais que seja apenas eu posso criar um processo dentro daquilo que eu faço, um processo bem definido para que toda segunda-feira, para que lado que eu vou, para o que? Para otimizar tempo, otimizar custo, para quem eu vou atender, ter realmente eu não tenho condições de ter um aplicativo, um CRM, trazer uma planilhinha e ter realmente um acompanhamento de quem são aqueles clientes para poder depois vender para os mesmos clientes. Eu sempre costumo falar para pessoas que estão empreendendo, que já tem uma base de clientes ali, ao invés de ficar fazendo uma outra coisa, foca naquilo e tenta dentro daquela carteira de clientes ver algum produto similar que ela consiga aumentar o ticket médio ali. Então são várias situações que vai depender muito do segmento que a pessoa está para você pegar e ter umas soluções. Se a gente estivesse falando aqui para empreendedores porta a porta, a gente teria que criar um processo para eles. São empreendedores que atendem de casa, é um processo um pouco diferente, mas tem pontos que não vai mudar, que é a importância de você tentar ser o mais possível claro na sua comunicação, né? Seja em redes sociais, seja pessoalmente, trazendo realmente essa segurança. Porque seja um produto ou um serviço, o sucesso do negócio vai ser baseado em transparência, em clareza. Então, quanto mais claro, quanto mais eu estiver me comunicando, eu, pessoa física, com aquilo que eu estou fazendo, mais sucesso eu vou ter. E às vezes as pessoas não dão tanta importância com essa história que ela está sendo construída e não consegue aproveitar tudo isso que ele vem fazendo. Então, e voltando lá, por exemplo, que você mesmo deu lá da lanchonete, você falou, pô, comece como uma atendente, aí você vai evoluindo, daqui a pouco você abre a sua. Mas assim, vou pegar o exemplo lá da tua mãe. Ela devia vender bem. Vendia o salgado, vendia o frango. Ela não devia ter uma ferramenta de CRM, né? Mas ela sabia quem comprava, não sabia? Como é que funcionava isso? É a mesma lógica, né? Exatamente. Então, as ferramentas, elas existem. Existem ferramentas, existem ferramentas caras, mas eu consigo fazer isso também no meu dia a dia, sem necessariamente precisar investir muito, né? Como que eu faço isso? Porque você tocou num ponto que eu normalmente falo com os empreendedores também. Para quem? Quem que é o cliente? Determinar o público-alvo é importante também, não é? Sim. Primeiro, o atendimento impecável para você fidelizar o cliente. O que seria um atendimento impecável? Fazer todo o possível para que aquela pessoa realmente entenda o valor de ser atendido por você, né? De que forma você vai construindo isso, Erison? Ao longo do tempo, né? Evitando conflitos, realmente entregando aquilo que você promete, né? Qualquer tipo de conflito você conseguir realmente resolver, porque tudo isso vai sendo uma construção de algo que isso vai realmente te gerar outros clientes e
uma trajetória de sucesso com aquilo lá. Então, se o empreendedor não entender a importância de entregar um bom atendimento, esse bom atendimento vai inserir de rapidez, de agilidade, não é, de precificação, de entregar ali o justo para aquele cliente, ele vai desconstruir. E quanto mais você faz isso, mais vai crescer. Então, o empreendedor, na questão de entender o público-alvo, que o público-alvo vai se construir de acordo com aquilo que você está oferecendo, é mais de que forma eu consigo fidelizar as pessoas que eu estou tendo contato. Porque às vezes não, você vai conseguir gerar vendas não através diretamente do teu público-alvo, mas através de pessoas que serão indicadas por essa pessoa que você teve o contato. Boca a boca funciona ainda hoje? Com certeza, porque o que acontece? Às vezes você encontra um cliente que não tem ali condições de adquirir aquele teu serviço, mas da forma que você atendeu ele, mesmo ele não tendo condições, ele vai ser o primeiro marketing para te ofertar um outro cliente que tenha condições. Então, se você deixa de fazer o atendimento com excelência, porque você percebeu que aquele cliente não é o teu público-alvo, você não perdeu apenas uma venda. Você não deixou de vender para aquela pessoa, você perdeu a oportunidade de ter alguém falando bem com você. E hoje o ser humano, quando percebe que não é o seu público-alvo, não consegue realmente entender que ali não é o público, mas pode se surgir uma oportunidade dali. Então você vai deixando de criar essa conexão, você vai deixando de construir oportunidades para o seu negócio. Então não existe público-alvo. Eu, quando trabalho como vendedor, não entendo como público-alvo. Uhum. Claro que vai definir, você vai eleger e tudo, mas todo contato que você tem pode ser um princípio para você atingir um resultado. Talvez não diretamente, mas indiretamente essa pessoa vai te conectar com o que você precisa. Tá, a palavra-chave então é relacionamento. E como é que eu crio relacionamento? Como é que eu faço gestão desse relacionamento? Que seria o tal do Customer Relationship Management, né? O nosso CRM aí. Como é que eu vou criar isso? Se eu não tenho, às vezes, condições de ter um CRM? Como é que eu mantenho esse relacionamento? Como você tem hoje nós temos várias ferramentas, né? Tem um WhatsApp, né? Você consegue ter essas informações. Por isso que eu te falo, a gente está batendo um papo aqui, eu estou batendo um papo, eu estou conhecendo de você. Uhum. Então eu preciso ter essas informações, primeiramente, para depois te oferecer alguma coisa e para depois entender de você. Então, você pode tranquilamente... Antigamente, como a gente pegava e anotava o telefone de alguém? Como a gente sabia uma data importante de alguém. Então são tipos de situações que hoje, por mais que qualquer pessoa tenha qualquer empreendedor tem um telefone. Uhum. Então o telefone já te dá isso. A gente tem um WhatsApp Business, então você consegue trazer isso. Então como a gente conseguia ter o relacionamento com as pessoas antes e com nossos clientes antes de existir o WhatsApp? Como a gente conseguia manter? Como as pessoas que hoje têm sucesso, que têm grandes empresas, que iniciou lá atrás? Como é que eles viviam, né? Do que eles se alimentavam? Então é questão de adaptação. Sim. Mas o principal de todos, Emanuel, é de que forma eu me conecto com a pessoa enquanto eu estou com ela. Enquanto eu estiver com essa pessoa. Tem um insight que eu creio que é: quando priorizamos a necessidade do próximo, descobrimos o caminho mais fácil para suprir as nossas. Toda vez que eu me encontrar com a pessoa, quando a prioridade foi entender realmente, consultar, fazer aquela, não somente uma venda consultiva, mas um atendimento consultivo, de entender realmente o que aquela pessoa é, se importar com aquilo que aquela pessoa está realmente necessitando naquele momento, com quem ela é realmente, eu vou criar essa conexão. Passa de ser um negócio e se torna algo mais próximo. Mas se apenas você estiver só pensando em vender, em negócio, você não consegue ter essa conexão e por isso que dispersa. É mais uma pessoa e quanto mais eu me conecto, quanto mais eu me preocupo, existem vários nomes, eu posso te falar várias estratégias aqui, ferramentas, mas todas elas, nenhuma delas vai ser mais importante disso que a gente está te falando, que eu estou te falando, que é você se conectar, se importar, entender, criar aquela conexão, tornar aquele momento realmente mais especial, como se a pessoa nunca tivesse realmente sido atendido daquela forma. Então, a forma que eu tento fazer e que sempre veio dar certo foi de que forma eu posso fazer que essa pessoa se sinta especial nesse momento que esteja comigo, para que dessa construção realmente eu consiga depois ofertar alguma coisa. Se você independente de produto ou serviço, né? Independente do produto ou serviço.
Se você quiser vender um carro, ou vender um consórcio, ou vender um seguro de vida, tudo vai partir de uma construção, de uma segurança. Quanto mais for complexa a venda, mais essa conexão vai precisar ser colocada, mais essa segurança. A gente fala realmente de conexão. Se é um lanche, você já comeu ou não, você vai lá, vai comprar, vai comer, gostou ou não vai. Mas se é uma venda complexa, se é uma venda de um serviço, de um produto, de uma consultoria, de uma mentoria, a pessoa não irá comprar se não tiver a segurança necessária. E que de forma eu consigo isso? Desde o primeiro momento. Então existe toda uma comunicação não verbal, uma comunicação verbal, uma comunicação de marketing que precisa estar alinhada, precisa estar conectada para que realmente você gere essa segurança. Então não é a quantidade de seguidores e não é a quantidade de cliente, mas a quantidade que você irá se conectar, a importância que você irá se conectar com A a pessoa. qualidade do relacionamento. Exatamente. A base de vendas é confiança? Exatamente. Não existe como. Se você vender e não conseguir conquistar a segurança, você não fez uma venda realmente correta. E como é que eu contorno objeção? Porque se a venda tem a ver com confiança, as objeções elas tendem a levar para um lado de insegurança, né? Como é que contorna a insegurança do cliente? É a tua comunicação, a tua trajetória, né? Desde o primeiro momento que eu te encontrar, como irei me comunicar, como irei conduzir e irá gerar segurança. A partir do momento, é algo que vem muito da parte comportamental, né? Eu estou para te oferecer um serviço. Quanto mais eu me conecto com você, deixo o serviço de lado. Quanto mais eu entendo de você, isso automaticamente vai te gerar uma segurança, uma confiança para que você adquira aquilo que você deseja vender. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que era porta a porta. Eu gosto sempre de falar que foi uma das vendas mais difíceis que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Porque você tinha que ir na casa de uma pessoa que você nunca viu, oferecer um serviço, e para essa pessoa, por mais que seja um custo ali barato e tudo, essa pessoa tinha que entregar o cartão de crédito, os comprovantes, comprovante de residência, identidade, CPF, para que ela pudesse realmente adquirir isso aí. Uma pessoa que você nunca viu na vida, você entregar seus documentos, comprovante de residência, cartão de crédito, código de segurança. Então as pessoas tinham muitas dificuldades. Ela chegava, ela explicava do produto, não, porque você vai ter esse benefício, porque vai ter desconto nisso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você até se interessava. Mas quando você descobria como você teria que fazer o pagamento, você desistia. Que você falava bem assim, ó, o risco que vai ter para o que eu vou ter não compensa. E aí eu fiz esse trabalho aqui numa empresa de Londrina e fui contratada para uma concorrente lá em Fortaleza para poder ensinar, contratar os vendedores e ensinar esses vendedores a fazer esse tipo de venda. É a questão da venda construtiva e construtiva. Você tem que consultar o cliente, esquece o que você está fazendo, o que você está oferecendo, consultar, entender realmente e construir. Da forma que você vai consultando, você vai entendendo. E você vai construindo de acordo com aquilo que você obteve durante essa construção. E então você vai conseguir direcionar com uma boa comunicação, com palavras, que todas as palavras que eu estiver falando para você vai te gerar segurança. Então quando eu falo o tamanho da responsabilidade do risco, esse risco está minimizado ou o valor do produto está completamente esquecido porque já existiu a segurança necessária. Se eu fiz essa construção, se eu fiz essa consultoria e eu entendi que não vai fazer, que não é o momento para você, não adianta eu querer ficar forçando, porque naquele momento eu não vou fechar a venda. Mas eu não entendi, se eu não entender de você, eu não vou saber realmente se você precisa ou não. Então, por isso que às vezes um vendedor precisa saber o time correto de oferecer. Então, se naquele primeiro momento você fez uma boa consultoria, uma boa construção e percebeu dentro disso aí que não é o momento certo, você já começa a trabalhar para uma segunda visita, você conseguir voltar, porque já construiu algo
e aí você vai falar do serviço ou do produto e não vai criar aquela resistência. Lembra quando a gente estava aqui conversando que eu falei, olha, tem um momento certo para tudo, né? Então, às vezes, não é no momento que eu quero, mas no momento que o meu cliente está apto a realmente a ter o meu serviço. Então, às vezes, a gente fica forçando demais e essa forçação acaba desconstruindo e gerando uma insegurança, que é como se eu estivesse querendo vender alguma coisa que realmente o mercado não compraria. Tá, aí você está dando um exemplo de vendas complexas, né? Agora, como é que eu aplico isso numa pequena empresa? Numa lanchonete. Imagina o seguinte, eu tenho uma lanchonete, eu vendi o lanche, e eu não sei se o cara vai voltar ou não. Ele confiou a primeira vez de ir lá e comer meu lanche, né? Acreditando que meu lanche era bem feito, que era feito com higiene e tudo. Como é que eu crio esse relacionamento? Porque não vai ser uma venda consultiva. Ela é uma venda por necessidade, né? Necessidade, exato. Eu preciso entender se aquele momento que ele teve ali, ele realmente, o meu produto realmente atendeu às necessidades dele, se realmente ele teve uma experiência naquele momento. Por isso que eu preciso entender quem são aquelas pessoas, né, para poder facilitar no sentido de que se meus concorrentes estão fazendo de uma forma, de que forma eu posso trazer para o meu, que aqui ele tem uma experiência diferente. É agilidade? Que solução eu posso trazer para realmente satisfazer isso? Por isso que essa comunicação com o cliente não pode perder. Se seja uma grande empresa, uma multinacional, como também uma pequena padaria. Eu preciso saber o que está acontecendo com o meu cliente. Com todos não, mas pelo menos com a maioria eu preciso me comunicar com ele de alguma forma para que eu entenda o nível de satisfação dele. Tá, exemplo da padaria. Como é que eu faço isso? Uma padaria? É. Uma padaria você pode tranquilamente entender primeiro se é uma padaria do centro, é um cliente tipo, praticamente que rotativo, né? Então é uma coisa um pouco mais difícil de você controlar, porque aquela pessoa não vai voltar ali. Se é uma padaria de bairro, você vai conseguir medir, talvez, dependendo da padaria, medindo realmente o grau de satisfação dela. Se você não tiver essa ferramenta, realmente se comunicando com o teu cliente ali no dia a dia e entender. Se é uma padaria no centro, já fica um pouco mais difícil. Você vai ter que entender realmente se o teu produto, se está realmente atendendo e satisfazendo aquele cliente ali. Eu acho que mais ou menos isso. Tá. E nessa lógica, por exemplo, da padaria de bairro que você comentou. O cliente vai lá sempre. Como é que eu puxo essa conversa? Porque eu não vou poder aplicar uma pesquisa de NPS pro cliente na padaria. Então, como é que eu faço isso? Eu vou chegar e falar assim, Edson, e aí? Gostou do pão na chapa que você comeu? É nessa linha? Dependendo da aproximação que você tiver com o cliente, eu acredito que sim, né? E se por acaso algum cliente que costuma visitar ali tua padaria deixar de visitar, você precisa se perguntar. Então aí você vai ter que buscar realmente essa informação das pessoas que estão ali presentes com você. Entendeu? Eu preciso entender de que forma. Eu trabalhei também numa lanchonete, onde eu percebi que grande parte dos clientes estavam deixando de vir por causa da batata frita. Caramba, como assim? A batata frita, trocaram o fornecedor e eles deixavam de visitar a lanchonete pela batata frita. E como é que eu descobri isso? Perguntando. Eu perguntei, eu tive que perguntar. Eu preciso entender se não... Por isso que é a questão de você ficar inquieto, insatisfeito com aquilo e ter esse entendimento, você realmente tentar fazer pesquisa realmente da qualidade do teu produto, faz muito sentido para o crescimento da tua empresa. E como é que você puxou isso? Como é que você puxou essa conversa? Como é que eu puxei? Cara, primeiro, dentro da própria empresa, eu entendi que haviam trocado o fornecedor de batata. E aí eu consegui analisar e saber qual foi o período realmente que começou a cair as vendas. Então, eu vi que teve as mudanças e dentro dessas mudanças eu praticamente entendi que fazia parte disso. Então, os clientes que eu tinha um pouco mais de intimidade, eu comecei a perguntar e eles começaram a reclamar, porque até dentro da própria família tinham pessoas que reclamavam, mas alguns já estavam ali. Então, se eu não tiver essa simplicidade, essa humildade de conversar com o meu cliente, eu não vou conseguir entender realmente um possível problema. As grandes empresas têm várias ferramentas que vai te entregar isso. Mas o pequeno, realmente, ele precisa se preocupar.
Mas eu também tenho que olhar a métrica, né? Você falou que você olhou, por exemplo, que tinha trocado fornecedor, tinha diminuído o faturamento. Então eu tenho que ficar de olho também Na qualidade do na produto. qualidade e na entrega também, né? Na qualidade do produto. Ô, Emanuel, se eu não me preocupar de entregar o melhor cada vez mais e buscando fornecedores para estar cada vez mais entregando o melhor produto ou serviço, eu vou acabar perdendo. Então, tudo vai estar sempre da entrega. Então, se em algum momento eu fiz uma mudança para poder economizar e automaticamente caiu minhas vendas, já está explicado. Tem métricas, é porque assim, que a gente está falando uma coisa aqui meio que genérica, mas se você está dentro do negócio, você sabe o que está acontecendo. Se você não está tendo resultado, você precisa entender onde você vai tentar melhorar ali aquele performance para você poder atingir. Se eu fiz mudanças e deu errado, já está falando que é de acordo com a qualidade do produto que caiu. Então eu preciso, por isso que é importante você realmente conhecer o teu negócio, para você saber que qualquer movimento que você faça e se impactar negativamente, você vai entender, como também positivamente. Ah, eu fiz uma ação na rede social, aumentou as vendas. Cara, eu vou saber que foi devido a isso aí. Então, você trouxe um ponto interessante agora. Eu faço ação na rede social. Já vi algumas empresas fazendo isso. Aí, por exemplo, eu encho o meu salão de gente, um restaurante, por exemplo, e na hora de entregar eu demoro para entregar a comida. Ou a comida não vem no ponto certo. O que você tem a dizer sobre isso? Porque Não, pensa não comigo, houve um planejamento. é uma venda só pela venda, né? Ou seja, eu gero um barulho na rede social, só que na hora de entregar eu não entrego, né? Exatamente, por isso que a questão do planejamento, de você entender realmente se tua empresa ou tua equipe está apta para realmente atender aquilo que você acabou promovendo para aí. Eu quero aumentar as vendas, mas minha equipe está preparada para isso? Eu tenho ferramentas para atender este aumento? Então, é uma coisa que vai sempre rodar dentro de um processo. E para que eu leve, para que eu dê um passo a mais, eu preciso entender realmente se eu estou pronto para aquele passo a mais. Então, você falou aí da questão do aumento aí das vendas. Nessa empresa que eu estava, eles colocaram uma promoção de entrega grátis do iFood. Cara, aumentou as vendas. Mas a gente estava preparado, a gente tinha pessoas na cozinha prontas para poder entregar. Então não tinha, a demanda tinha, a moto tinha, mas o mais importante, a gente não tinha pessoas para produzir. A gente realmente fez um planejamento de insumos, de tudo para poder pegar de acordo com aquele aumento que teria, a gente não tinha. Então a gente fez uma coisa sem planejar. Então, mas por isso que tem muita gente que fala, né? Minha dor é vendas. Às vezes não é vendas, né? Porque às Não, vezes eu posso vender bem e se eu não entrego, o marketing sai ao contrário, né? sai ao contrário, por isso a questão não é uma venda, é todo um processo. Porque, de novo, né? A venda é confiança. É, Eu confiei. confiou, exato. A venda não é uma venda, é uma consequência. Olha, a venda não é uma venda, é uma consequência. Se dentro do que eu estou fazendo, eu estou entregando com excelência, a consequência disso é aumentar minhas vendas. Mas se eu não tiver com um planejamento, com um processo definido para aumentar as vendas, a consequência disso vai ter uma consequência também mais negativa. Então, será se dentro da minha empresa os setores realmente estão bem comunicados, os processos estão definidos para que eu venda mais, e muitas vezes não é nem o processo de vendas. É o processo da empresa, é de como você está fazendo, não é o teu produto. Por isso que não tem como ser uma coisa muito genérica, eu preciso entender quem são aquelas pessoas, qual que é a empresa, para entender realmente onde está o erro. Imagina, você está vendendo, não está entregando, a culpa é da venda? Então, mas normalmente o pessoal fala isso. Uma vez eu tive um cliente, Erison, e eu acho legal trazer essa para a conversa, que é um microempreendedor individual, né? Aí surgiu um pedido lá de 1.000 salgados. Ela não ia dar conta de produzir. Mas ela falou, eu entrego, porque nunca tive a oportunidade de vender 1.000. E essa entrega, será se foi da mesma qualidade que... Não, eu não consegui entregar. Então, será se é venda? Por isso que ter definido, né? Ter um planejamento, saber quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar, é fundamental, principalmente para o empreendedor. Definir processos e saber quais etapas do processo eu estou para alcançar realmente aquela meta é muito importante. Por isso que não é vender.
Eu preciso estar preparado para vender. Porque se chegar o momento de vender, eu preciso entregar. E aí, como é confiança, uma empresa que faz uma ação dessa e tem um resultado negativo, você acha que o problema dela vai ser venda? Não, o problema dela vai ser reconstruir a confiança que ela perdeu. E se ela quebra essa confiança, dificilmente ela vende de novo. Exatamente, são empresas que trocam de clientes, não conseguem manter uma carteira de clientes. Por quê? Quebrou a confiança, perdeu o cliente, aí vai atrás de outro cliente. O porquê não manter? O porquê não fazer o diferente para poder manter? O porquê não perguntar? Você me fez uma pergunta, cara, mas ele vai... Sim, se as coisas não estiver saindo bem, tiver que para perguntar para todo mundo, eu preciso. Entendeu? Eu preciso... Ah, Erison, eu tenho 30 clientes, tô perdendo 2 clientes por dia. Cara, pega 10, começa a atender bem, entende, senão você vai perder todos. Então, por isso que às vezes a gente precisa dar uma... Mas, Erison, eu tenho vergonha de perguntar pro cliente, como é que faz? Aí você não pode trabalhar com pessoas, porque são pessoas. Você tem que ter essa competência, você tem que desenvolver essa competência. A gente está falando de pessoas, entendeu? Por mais que seja um pastel, uma coxinha que eu vendia com o meu carrinho, como é que eu vou ter vergonha? Entendeu? Eu preciso entender se eu estou pronto ou não para aquilo. Como é que eu vou adquirir um produto ou serviço que preciso trabalhar com pessoas e tendo vergonha de falar com pessoas? É que nem sempre eu tô preparado pra crítica. Como é que eu faço pra me preparar pra crítica? Mais uma vez, a gente precisa buscar esse autoconhecimento, desenvolver competências comportamentais para a gente poder estar preparado para isso. Né? A pessoa não gosta de levar não e vai trabalhar com vendas. Tá no lugar errado. Entendeu? Eu vi uma frase do Flávio Augusto, né? Que ele fala que o não é o combustível do vendedor, né? Porque se ele não souber ouvir não, ele não vai viver, né? E aí, o vendedor e o jogador de futebol. A gente perde um jogo, toma um gol. A gente toma um gol no minuto seguinte, a gente precisa estar preparado para reverter o placar. Uhum. A mesma coisa é o vendedor. Leva um não, precisa se recompor para na próxima visita estar bem inspirado para poder pegar e conseguir a venda. O empreendedor, da mesma forma. O empreendedor ele precisa estar pronto para isso, eu preciso estar apto para isso. Por isso que muitas pessoas não conseguem desenvolver. Porque tem coisas, tem crenças, tem pendências que precisam ser trabalhadas, ou comportamentais, ou processuais, ou talvez de estratégias de vendas. Então, a gente vai falar aqui, mas a gente vai falar de competências que são necessárias, ter uma boa comunicação, seja pessoal, seja uma pessoa, verbal, seja na rede social, ter um processo, buscar ferramentas de CRM, se não tiver de CRM, de que forma eu posso pegar, anotar isso, de que forma eu posso ter caderninho. contato, um caderninho. Pronto, eu gosto muito de dar dicas para empreendedor na rua. Vou dar 2 exemplos. Um rapaz estava vendendo uma paçoquinha no semáforo e uma menina que estava vendendo, um rapaz estava vendendo amendoim doce. Uhum. Eu falei bem assim, cara, você já tentou oferecer a paçoca dessa forma? Ele estava com uma abordagem lá que a pessoa estava mais se vitimizando do que realmente mostrando o que ele queria. Eu falei, não, a abordagem não é dessa forma. Você mostra que você está fazendo isso, mas porque é o que você precisa fazer para atingir o teu resultado e tudo. Ele mudou a abordagem. Eu passei o contato, ele pegou no Instagram. Minutos depois ele mandou uma mensagem para mim, eu tenho até o vídeo dele, agradecendo que vendeu tudo rapidão. E depois, tinha uma menina, o rapaz vendendo esses amendoins nas ruas, empreendedor. Ele trabalhava na lanchonete, encontrei ele vendendo. Eu falei, você está pegando o contato das pessoas que comprou do teu produto? Aí ele falou assim, não, por quê? Eu falei assim, são teus clientes. Você perguntou se gostou? Gostou. Eu falei assim, você já pensou, antes de você sair de casa, você começar a mandar mensagem para essas pessoas que já compram, se vai querer novamente? No CRM, no WhatsApp, cara. Então, assim, o empreendedor, o que é mais importante? Ele ter a capacidade de se reinventar e de ser criativo. Porque até ele alcançar os resultados e as ferramentas, ele precisa ser criativo dentro das condições que ele tem e se reinventar. Então ele não tinha pensado. Eu falei, cara, aí você cria uma rota. Toda segunda-feira você passa por aqui. E toda segunda-feira você já avisa, eu tô indo aí levar o amendoim. Você vai querer um? E você já sabe. Você pode falar para os teus amigos, começa a trabalhar. O cara que você comprou aqui, comprou na loja de ferramentas,
Você perguntou para ele se poderia oferecer para as pessoas que ele já provou o teu produto? Então, às vezes, a oportunidade está ali na nossa frente. Nós não temos as ferramentas ideais, mas temos ferramentas que podem ser trabalhadas, mas a gente acaba ficando travado esperando ter realmente as ferramentas ideais. Mas não, assim é a vida do empreendedor, assim tem que ser a gente para tudo. De que forma eu posso fazer a diferença da forma que eu estou aqui? Então, essa conexão, essa agilidade, essa conexão, essa geração de segurança que vai fazer a diferença, né? A gente está tentando falar aqui, falar de uma forma que atinja todo tipo de pessoas, mas eu gosto muito nas minhas palestras perguntar qual que é o segmento da pessoa que está naquele auditório e qual que é a necessidade dela naquele momento para poder entregar a solução, porque senão a gente fala, não vai servir para todo mundo, mas o mais importante é a pessoa entender passos importantes, que aquela pessoa que está ali é muito mais do que um cliente e você entender a quantidade de oportunidades que você pode realmente fazer acontecer com aquela interação. E se eu quiser aprender mais, né, me preparar melhor, soube que haverá um evento agora em março. É o ES Experience, né, dias 8 e 9 de março, que estarão juntamente comigo outros palestrantes, são grandes profissionais que estarão compartilhando conhecimento, né, com toda a galera lá, é a quarta edição já, é um grande case de empreendedorismo, por isso que eu te falo, as pessoas que trabalham com eventos, vira para mim e fala, cara, você é louco, não é possível você sozinho montar um evento dessa forma. Então, o empreendedor precisa ter essa capacidade de entender que com as ferramentas que ele tem, ele pode fazer acontecer. Mas Quais vão ser os temas que vão... liderança, gestão, vendas, marketing, inteligência artificial, tecnologia, turismo, atendimento com turismo. Um pouco de tudo isso que a gente conversou até agora, né? Então, assim, são as competências que o cara que deseja melhorar, aprimorar o seu negócio, ele vai com certeza encontrar nesse evento, né? Exatamente. Imagina, um pequeno varejista com uma palestra de turismo. Pô, o palestrante que vai falar de turismo, o cara tem um resort com 400 pessoas, todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo, cara, um atendimento fantástico, cada coisa sincronizada. Cara, falta isso, entendeu? Falta isso. E uma coisa que eu posso falar muito hoje, que é fundamental para o pequeno, para o médio, é a questão da liderança, da gestão, de você saber lidar realmente com pessoas, que mudou muito a forma de lidar com pessoas, de gerir pessoas. Então, se eu não entender de pessoas e tratar bem meus colaboradores para que eles tratem bem meus clientes, vira um ciclo, que esse ciclo quem perde somos nós, né? Somos nós. Então, eu preciso me perguntar e tá me questionando, eu preciso ter um bom produto, eu preciso ter um bom serviço, mas de que forma eu posso capacitar meus colaboradores? Ainda existe uma resistência muito grande, principalmente em pequenas e médias empresas, de capacitar colaboradores. Mas é fundamental, independente do quanto você tenha que investir, é fundamental você investir nos colaboradores para que eles realmente possam te ajudar. Porque às vezes o empresário, ele está limitado. E ele não tem a competência para poder se comunicar de uma forma assim clara com os colaboradores. Então, se esses colaboradores conseguirem crescer, a empresa vai crescer. Então, precisa ter essa interação. Então, esse evento é justamente para que essas pessoas possam ter uma experiência de cada um desses segmentos, de cada um desses canais, para poder crescer os seus negócios. Legal. Qual a data mesmo, Edson? 8 e 9 de março, aqui no Cine Vila Rica, em Londrina. Será das 8 da manhã o início, credenciamento 7h40 até as 5 da tarde. Serão 6 palestras cada um dos dias. Legal. E como é que eu faço para achar? Tem site? Tem Instagram? Tem o Instagram que é o ESXPEINRES oficial. ES Experience oficial. Legal. Tem site ou não? Ou seria só Instagram? Tem um site também, que é o www.esexperience.com.br. Excelente. Edson, tudo que é bom acaba logo, né? Valeu pela conversa.
Acho que valeu muito trocar essa experiência. Nós acreditamos muito, né, que as empresas precisam melhorar a sua área comercial, mas eu acho que deu para perceber nessa conversa que não adianta só aumentar vendas, eu preciso melhorar relacionamento, eu preciso melhorar a confiança, gestão de pessoas, ter ferramentas. E não precisa ser ferramentas tecnológicas, né? Preciso ter uma forma de controlar isso melhor. E Fica o convite, né, para o ES Experience. E deixo aberto para você deixar um recado para quem está nos assistindo, né, que possa aí usar isso para sua empresa, para os seus negócios. Como é que eu posso ser melhor em vendas? essa frase, diariamente ela lembrar que a venda não é a venda, é uma consequência. Eu não preciso melhorar as vendas, eu preciso melhorar os processos dentro da empresa e processos de vendas. Né? Se seja uma venda externa, você precisa definir pontos cruciais, desde um planejamento, o entendimento do cliente, como chegar, como oferecer. Então, são os processos. O vender não é difícil, o difícil é você encontrar o processo que se adequa ali com aquilo que você está fazendo para depois pegar e gerar. Por isso que multinacionais contratam pessoas sem experiências e entregam um processo para que essas pessoas realmente apliquem ali. Então, eu trabalhei em duas multinacionais, onde pessoas que nunca tinham trabalhado com vendas conseguiam realmente entregar bons resultados. Então, de nada adianta eu ser um ótimo vendedor e não tiver um processo bem definido e esse processo se comunique realmente com a missão, visão e valores da empresa. Então precisa existir essa conexão. Então eu preciso me perguntar, antes de querer vender mais, de que forma eu posso melhorar meu processo interno, de que forma eu posso melhorar o meu processo, porque às vezes a empresa entrega um tablet, um palm top, um telefone e acredita que é apenas isso. Não, precisa ter um processo. Eu preciso entender realmente se aquela pessoa tem a competência ideal para aquilo. Então, são vários fatores que vai influenciar no segmento. Eu tenho notado aí em diversas oportunidades que as empresas têm grande dificuldade para aumentar as vendas. E não é porque precisa de um treinamento de vendas, e sim de processos bem definidos. E aí, quando você tem a facilidade de entregar dentro desse processo essa visão de vendedor, fica um pouco bem mais claro, bem mais fácil. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Pessoal, agradecemos mais uma vez por participarem de mais um Empreenda Cash. Nos vemos no próximo.